Capítulo 10. A iniciação e a consagração. Depois de termos definido a essência do vértice e do centro de uma civilização tradicional, resta-nos indicar brevemente alguns aspectos da sua fenomenologia, fazendo referência a situações existenciais já condicionadas. Isto permitir-nos-á determinar também o ponto em que teve origem a primeira alteração no mundo da tradição. Tem-se uma forma já condicionada da ideia real quando esta já não se encarna em seres por natureza superiores ao limite humano, mas sim em seres que têm de desenvolver dentro de si esta qualidade. Segundo a terminologia da tradição helénica, uma distinção como esta poderia corresponder analogicamente à que existe entre Deus, ideal olímpico, e herói. Segundo a da tradição romana, correspondente formalmente aos títulos de Deus e de Divus, Divus designando o homem que se tornou Deus, e Deus designando o ser que foi sempre um Deus. A tradição, quer no Egito, a raça real, sucedeu precisamente a dos equivalentes aos heróis, expressão suscetível de evocar chefes de tipo predominantemente humano. Neste contexto, põe-se em evidência uma situação em que há uma distância entre a pessoa e a função. Para que a pessoa possa encarnar a função, é necessária uma ação determinada que suscite nela uma qualidade nova. Esta ação pode-se apresentar quer como iniciação, quer como investidura, consagração. No primeiro caso, tem um caráter relativamente autónomo e direto. No segundo, é imediata, provém de certa maneira do exterior e implica a intervenção de uma casta sacerdotal já diferenciada da casta real. Em relação à iniciação real, poderá bastar o que já se disse a respeito das ações rituais, sacrificiais e triunfais que repetem as atribuídas a um deus e herói com vista a pôr em ação, evocar ou renovar as influências sobrenaturais correspondentes. Isto praticou-se de um modo particularmente preciso no Antigo Egito. Como já se viu, o rei, na entronização, repetia o sacrifício que fez de Osíris uma divindade transcendente, e este rito não era usado apenas para renovar a qualidade de uma natureza já divina de nascença, mas também e precisamente como iniciação, para suscitar no homem destinado a ser rei a dimensão da transcendência e assegurar-lhe o dom da vida. Em relação às particularidades de ritos deste género, limitar-nos-emos ao que nos mistérios de Eleusis correspondia à atribuição do título real. O futuro rei fica, primeiro, durante algum tempo, num retiro solitário. Em seguida, atravessa um rio a nado, rodeado de sangue e de turbilhões, ou seja, atravessa, à custa das suas próprias forças, a corrente da geração, deixando o seu antigo corpo, a sua alma, a sua particular humanidade na outra margem. Depois, o rio é atravessado de novo, mas de barco, com o rei vestido de peles de animais. Estas verosimilmente simbolizam potências totémicas afloradas pela suspensão do eu exterior caduco, que são também forças da coletividade. Trata-se, portanto, de uma tomada de contacto e de uma identificação. No ritual báquico, depois de despedaçadas as vítimas, os coribantes revestiam-se com as suas peles, o que tinha precisamente o valor de uma identificação com o Deus representado pelas vítimas, assumindo assim a sua força e natureza. O iniciado egípcio também passava através da pele da vítima, que representava Set. Assim, o simbolismo global da nova fase do rito refere-se provavelmente à obtenção do estádio próprio do que pode realizar a travessia simbólica, mesmo tendo assumido certos poderes ligados ao lado subterrâneo vital do organismo coletivo, pelo qual ele será qualificado como chefe. O futuro rei, seja como for, alcança uma margem e tem de permanecer no alto de um monte. Cerca-o a escuridão, mas os deuses auxiliam-no a subir o carreiro e a atravessar diversos círculos. Ressurgem assim alguns símbolos já nossos conhecidos: a terra firme, ou ilha, o monte, ou altitude. Além disso, também surge a ideia de influências planetárias. Os círculos podem corresponder às platónicas 7 rodas do destino, que é preciso dominar, elevando-se até se atingir a simbólica relação das estrelas, região das estrelas fixas, que exprimem os estados do puro mundo do ser. Isto equivale à passagem dos pequenos aos grandes mistérios, do rito telúrico-lunar ao rito olímpico e solar, segundo a antiga distinção.
O iniciando é recebido por outros reis e pelos mais altos dignatários. Entra num templo todo iluminado, a fim de tomar contacto com o divino. São-lhes recordados os deveres principais do rei. Finalmente recebe as vestes e as insígnias da sua dignidade e sobe ao trono. O rito da iniciação real no Egito compreendia 3 momentos equivalentes às fases que acabam de ser descritas. Em primeiro lugar, a purificação. Depois o rito, através do qual se adquiria o fluido sobrenatural representado pela coroa, Uraeus, ou dupla coroa. A coroa era frequentemente chamada a Grande Mágica, que estabelece à direita e à esquerda do rei os deuses da eternidade e os da estabilidade. Finalmente, a ascensão ao templo, que representa o outro mundo, Pá Duait, e o abraço, por parte do Deus Solar, como consagração definitiva que estabelece aquele novo nascimento imortalizante e aquela identidade de natureza pela qual o rei egípcio surgia como o filho do próprio Deus. O rito eleusino é um dos ritos mais completos de iniciação real. Tem de se considerar que a cada um dos símbolos correspondia uma experiência interior bem determinada. Não vamos tratar aqui nem os meios com que eram provocadas experiências deste género, nem a natureza específica destas. Vamos simplesmente pôr em evidência que no mundo da tradição, a iniciação, nas suas formas mais elevadas, foi concebida como uma operação intensamente real, capaz de alterar o estado ontológico do indivíduo e de enxertar nele forças do mundo do ser, ou supramundo. O título de Rex, em Eleusis, indicava a qualidade sobrenatural adquirida, que potencialmente qualificava a função de chefe. Se na época dos mistérios eleusinos esse título não era automaticamente acompanhado da autoridade política efetiva, a causa tem de ser procurada na decadência da antiga Hélada. Por isso, a antiga dignidade real só conseguiu manter-se num plano diferente da do poder real, que passou em grande parte para mãos profanas, o que, porém, não impediu que soberanos temporais, de quando em quando, aspirassem também a obter a dignidade do rei iniciático, bastante diferente da sua. Assim, por exemplo, Adriano e Antonino, já imperadores romanos, só depois de serem iniciados em Eleusis receberam o direito de rei naquele sentido. Quanto à qualidade conferida pela iniciação, segundo testemunhos concordantes, é diferente e independente de qualquer mérito humano. Todas as virtudes humanas teriam sido incapazes de produzi-la, assim como, numa certa medida, nenhuma culpa humana poderia alterá-la. Desta concepção, conservou-se um eco na própria visão católica, segundo a qual a qualidade sacerdotal, sacramentalmente conferida, não pode ser destruída por nenhuma culpa moral da pessoa, pois subsiste como carácter indelebis. Além disso, já ouvimos, ao falar da glória mazdaísta e da virtude extremo-oriental, correspondia-lhe um poder objetivo. Na antiga China, fazia-se precisamente uma distinção entre aqueles que por natureza já possuem a ciência e a virtude, e estes, capazes de realizar sem socorro estranho, com calma e imperturbabilidade a lei do céu, estão no cume, são os consumados, ou os homens transcendentes, e os que, triunfando sobre si próprios e voltando aos ritos, as conquistaram. Mas a disciplina, Sio-ki, que convém a estes últimos, a que equivale à iniciação, era considerada apenas como um meio para a formação objetiva deste homem superior, Kyun-tse, que, graças ao poder misterioso e real que lhe é inerente, poderia assumir legitimamente a função correspondente ao supremo vértice hierárquico. O caráter específico do elemento que faz verdadeiramente do rei um rei surge ainda mais evidente quando, em vez da iniciação, se tem a consagração. É característica, por exemplo, a investidura especial que fazia do já coroado príncipe teutónico o Romanorum Rex, e que era a única a conferir-lhe a autoridade e o direito de chefe do Sacro Império Romano. Por outro lado, lê-se em Platão. No Egito não é permitido que o rei reine sem ter um caráter sacerdotal, e se, por acaso, um rei de outra raça tomar o poder pela violência, é necessário que a seguir ele seja iniciado a esta casta. Plutarco refere igualmente que no Egito a elevação à realeza de uma pessoa de casta não sacerdotal mas guerreira implicava a sua passagem à casta sacerdotal, e por isso a participação daquela sapiência transcendente
que na maioria dos casos é dissimulada por mitos e por discursos que exprimem obscuramente a verdade por meio de imagens e de alusões. O mesmo se pode dizer em relação aos persas, e é precisamente porque os grandes reis irânicos se constituíam igualmente na dignidade de magos, reunindo assim os dois poderes, que o Irão, no melhor período da tradição, não conheceu conflitos nem antagonismos entre a realeza e o sacerdócio. Tem de se observar também que, tradicionalmente, se eram reis os que tinham recebido a iniciação, inversamente, a iniciação e a própria função sacerdotal foram consideradas como privilégios dos reis e das castas aristocráticas. Por exemplo, segundo o hino homérico Adméter, a deusa teria reservado aos 4 príncipes de Eleusis e à sua descendência a celebração do culto e o conhecimento das orgias sagradas, graças aos quais não se tem, depois da morte, o mesmo destino que os outros. E Roma lutou longamente contra a prevaricação plebeia para que os sacerdotes dos colégios maiores e, sobretudo, os cônsulos, que originariamente tinham eles próprios um caráter sagrado, fossem escolhidos apenas entre as famílias patrícias. Aqui, um caráter sagrado. Fossem escolhidos apenas entre as famílias patrícias. Aqui afirmou-se igualmente a exigência de uma autoridade unitária, ao mesmo tempo que o reconhecimento instintivo do facto de esta autoridade assentar numa base mais sólida quando se encontrou a raça do sangue e a raça do espírito. Passemos agora ao caso de reis elevados à sua dignidade supra-individual, não através de iniciação, mas sim através de uma investidura ou consagração imediata dada por uma casta sacerdotal. Trata-se de uma forma própria de uma época mais recente, em parte já histórica. As teocracias das origens não foram com efeito buscar a sua autoridade a nenhuma igreja ou casta sacerdotal. Os soberanos nórdicos eram soberanos imediatamente pela sua origem divina e eram, tal como os reis do período dórico-aqueu, os únicos celebrantes das ações sacrificais. O rei na China, como já se viu, recebia o seu mandato diretamente do céu. No Japão, até uma época recente, o rito de entronização era realizado através de uma experiência espiritual individual do imperador, que consistia em tomar contacto com as influências da tradição real, na ausência de um clero oficiante. Também na Grécia e em Roma, os colégios sacerdotais não faziam os reis com os seus ritos, mas sim limitavam-se a exercer a ciência divinatória para verificar se o designado era aceito pelos deuses. Tratava-se, portanto, de reconhecimento e não de investidura, tal como na própria antiga tradição escocesa, representada pela Pedra do Destino. Inversamente, na Roma das origens, o sacerdócio surgiu como uma espécie de emanação da realeza primitiva, e era o rei que determinava as leis do culto. Depois de Rómulo, ele próprio, iniciado na ciência augural, nunca delegou as funções mais propriamente sacerdotais no colégio dos Flamínios, que ele mesmo instituiu, e durante o Império os colégios sacerdotais foram novamente submetidos à autoridade dos Césares, tal como o próprio clero o foi ao imperador bizantino. No Egito, até cerca da 21ª dinastia, o rei só ocasionalmente delegava um sacerdote, chamado sacerdote do rei, Nutir Hon, para efetuar os ritos, e a autoridade sacerdotal representou sempre um reflexo da real. Ao Nutir Hon paleo-egípcio corresponde, em mais de um aspecto, a função que frequentemente na Índia teve o Purohita, Brahmana sacrificador do fogo ao serviço do rei. As raças germânicas, até a época franco-carolíngia, ignoraram a consagração. Pode-se recordar que o próprio Carlos Magno se curou a si mesmo, o que também fez Luís, o Piedoso, que depois coroou igualmente o seu filho Lotário, sem qualquer intervenção do Papa. E o mesmo se pode dizer a respeito das formas mais originárias de todas as civilizações tradicionais, sem excluir os ciclos da América pré-colombiana, e aqui, sobretudo em relação à dinastia peruana dos dominadores solares, ou incas. Quando, pelo contrário, a uma casta sacerdotal ou igreja a apresentar-se como detentora exclusiva da força sagrada, sem a qual o rei não pode ser habilitado à sua função, encontramos-nos no princípio de uma curva descendente. Trata-se de uma espiritualidade que, em si, não é verdadeiramente espiritual,
sendo uma e outra duas realidades distintas. Ou também, de um lado, uma espiritualidade feminina e do outro, uma virilidade material. A síntese, correspondente ao atributo real, primordial da glória, fogo celeste dos vencedores, dissolve-se. O plano da centralidade absoluta perdeu-se. E veremos que esta cisão marca o início da descida ao longo da via que terá por fim o mundo moderno. Dada a fratura, a caixa sacerdotal apresenta-se como a que tem a função de atrair e de transmitir influências espirituais, a que, porém, essa caixa não saberia servir de centro dominador na ordem temporal. Este centro dominador, pelo contrário, está virtualmente presente na qualidade de guerreiro ou de aristocrata do rei designado, a quem o rito da consagração vai comunicar as referidas influências, o Espírito Santo, na tradição católica, para que ele os assuma e os pratique de uma forma eficaz. Assim, num período mais recente, e só através desta mediação sacerdotal e da virtus deficans, de um rito que se compõe a síntese do real e do sagrado, que deve constituir o supremo vértice hierárquico de uma ordem tradicional. E só por esta via que o rei volta a ser algo mais que um simples homem. Assim, no ritual católico, o hábito que o rei devia vestir antes do ato de investidura era apenas um hábito militar, e só a seguir se vestia um hábito real, e ia colocar-se no local elevado que lhe tinham preparado na igreja. Até quase aos tempos modernos, conservou-se o significado rigorosamente simbólico das várias partes da cerimónia, e é, portanto, o uso reiterado da expressão religião real, pela qual foi frequentemente evocada a figura enigmática de Melquisedeque. Já na época merovingia, se tem, para um rei, a fórmula Melchizedek noster, meritu rex ataque sacerdos. No rei, que no rito deixa a veste anteriormente usada, vê-se aquele que deixa o estado mundano para assumir o da religião real. Assim, em 769, o Papa Estevão III escreve que os carolíngios são uma raça sagrada e um real sacerdócio. Vós, gens sancta, estis atque regales estis sacerdotium. A consagração real, rito que então diferia apenas em poucos pormenores formais do da consagração dos bispos, de maneira que o rei se tornava, perante os homens e perante Deus, tão sagrado como um sacerdote. Realizava-se por meio da unção. Esta, na realidade, na tradição judaica, recuperada pelo catolicismo, era o rito habitual usado para transferir um ser do mundo profano para o sagrado. Pela sua virtude, segundo a ideia gibelina, o consagrado tornava-se Deus homo, in spiritu e virtute Christus Domini, in una eminentia divinificationes, sumus et instructor sanctae ecclesiae. Podia-se assim dizer, o rei deve ser diferente da massa dos leigos, visto que, ungido pelo óleo consagrado, participa da função sacerdotal. Ou, como o anónimo de York, o rei, Cristo do Senhor, não pode ser chamado leigo. E no aparecimento esporádico da ideia de que o rito da consagração real tem o poder de cancelar qualquer culpa cometida, até mesmo as de sangue, tem-se o eco da já aludida doutrina iniciática sobre a transcendência da qualidade sobrenatural em relação a qualquer virtude ou pecado humano. Neste capítulo, temos considerado a iniciação em relação à função positiva de uma soberania também visível. Todavia, também fizemos referência aos casos em que a dignidade iniciática se separou daquela função, ou, melhor dizendo, aquela função se separou da dignidade iniciática, secularizando-se e revestindo-se de um caráter meramente guerreiro ou político. Contudo, a iniciação também deve ser considerada como uma categoria particular do mundo da tradição, sem uma necessária relação sua com o exercício de uma função visível e conhecida do centro de uma sociedade. A iniciação, a alta iniciação, diferente da ligada eventualmente ao regime das castas e também ao artesanato e às profissões tradicionais, definiu, em si e por si, a ação que determina uma transformação ontológica do homem, dando lugar a correntes muitas vezes invisíveis e subterrâneas, guardiãs de uma idêntica influência espiritual e de uma doutrina interior superior às formas esotéricas e religiosas de uma tradição histórica.
Tem de se reconhecer que, em certos casos, o tipo do iniciado ou do adepto tem apresentado este caráter separado mesmo no seio de uma civilização normal. Ou seja, não apenas no período seguinte da degenerescência e da fratura interna das unidades tradicionais. Contudo, este caráter tornou-se necessário e geral, precisamente nos tempos modernos e sobretudo na área europeia, devido quer a processos evolutivos que estão na origem da organização do mundo moderno, quer ao advento do cristianismo, e daí o caráter apenas iniciático, por exemplo, do Res Hermético, do Imperador da Rosa Cruz, etc.